Em 2013, houve os conteúdos básicos, foram assim divididos. Língua portuguesa, língua inglesa, direito administrativo, direito constitucional, políticas públicas e gestão pública, regulação, e aí teve uma disciplina que veio como básico, mas é um básico mais caindo para o específico. Veio Mandrake. Que era vigilância sanitária, e era um conteúdo bem extenso, e que trazia, entre outras coisas, além da legislação sanitária, trazia, entre outras coisas, por exemplo, epidêmio. E aí, como é que foi, em 2013, como é que se deu essa divisão de conteúdos? E aí veio conteúdos específicos, aí eu vou comentar um pouquinho mais à frente, mas é porque eu queria falar sobre, então, como é que foi apresentado esses concursos, essas disciplinas no concurso de 2013. Então, língua portuguesa, língua inglesa, políticas públicas, regulação e vigilância sanitária tiveram peso 1,5 as questões. Então, olha só, português, inglês, políticas públicas, regulação e vigilância sanitária, peso 1,5. Já direito administrativo e direito constitucional tiveram peso 1. Então, qual que é o foco? Então, eu diria, se você estiver começando pela parte básica, é um que você pode enfiar a cara com vontade, é língua portuguesa. Né? Isso aí vai, normalmente, está tendo um peso especial nas provas. Né? E mesmo que ele não tenha um peso especial, suponha que ele vai ter o mesmo peso das básicas, mas normalmente é uma disciplina que traz mais questões. Então, é muito comum ter 10 questões, às vezes 15, e já as outras disciplinas trazem uma quantidade menor de questões. Além desse, eu diria que assim, políticas públicas e regulação certamente irão cair, e vigilância sanitária também é uma disciplina que muitas vezes entra como básica, mas ela acaba tendo um peso diferenciado na prova. E daí, em 2013, a parte específica toda teve peso 2. Eu mapeei os conteúdos que caíram nas 3 áreas. Então, lembra que eu falei que em 2013 teve a área 1, 2 e 3? Alguns conteúdos eles foram cobrados na área 1, na 2 e na 3. Então, mesmo havendo uma diferença de formação das áreas 1, 2 e 3, logo, houve uma diferença significativa nos conteúdos, mas alguns conteúdos permearam, área 1, 2 e 3. O que nós podemos concluir? Esses conteúdos são os mais importantes e vão ser cobrados nessa prova. Se vier dividido por áreas ou se vier qualquer formação superior, esses conteúdos certamente serão cobrados. Então, isso talvez ajude a responder, por exemplo, a dúvida da Luzia aqui, que foi, então, quais conteúdos eu posso focar? Então, já vou dar essa dica para vocês. E aí, só fazendo uma rápida análise aqui, 2004, como a gente está analisando aqui, já se vão 20 anos, mas é interessante por quê? Porque alguns conteúdos cobrados em 2004 foram cobrados também em 2013. Isso significa o quê? Esses conteúdos são relevantes. Eles certamente serão cobrados novamente. E vocês vão ver que esses conteúdos que foram cobrados aqui em 2004 e eles se repetem em 2013, eles também são esses conteúdos que eu acabei de citar, da parte específica, por exemplo, que são os mais importantes. Então, aquilo que você com certeza pode começar os seus estudos e pode estudar mais. Então, vou falar, em 2004 foi pedido português, inglês, não teve direito administrativo nem constitucional, então, não teve administrativo e constitucional em 2004. Então, português, inglês. Aí teve políticas de saúde, que basicamente é o SUS, e teve vigilância sanitária, como parte básica, né? Ao cargo de especialista. E aí, além disso, teve a disciplina de regulação, e em 2004 teve a administração. E aí é interessante observar que em 2004 a administração teve noções de estatística e noções de administração pública. Então, olha só, eu estou acompanhando um grupo e aí o pessoal falou lá assim, não deve cobrar raciocínio lógico e matemática. Então, sim, eu acredito que provavelmente não vai cobrar, mas a gente tem um histórico aqui. Lá atrás foi cobrado. Se vão 20 anos, mas quem sabe, né? Raciocínio lógico e matemática é sempre algo que pode ter a sua relevância
num concurso da Anvisa. Uma coisa que... não cobrou raciocínio lógico e matemática, ok. Mas, por exemplo, estatística. No concurso de 2004, cobrou estatística. No concurso de 2013, na parte específica, teve controle estatístico do controle da qualidade. Isso foi cobrado nas áreas 1, 2 e na 3 teve um recortezinho lá. Então, essa parte de estatística, ela acaba sendo cobrada, não estatística pura, mas nos conteúdos específicos, o controle estatístico, ou seja, talvez traduzindo um pouco melhor, o que é isso? A estatística aplicada ao controle de qualidade, ela foi cobrada no concurso de 2013, então tem algo vindo aí. Então, no concurso de 2013, a gente aprovou 8 entre os 10 primeiros. 8 entre os 10 primeiros. Marcelo, isso é mentira. É exagero. Não é exagero. A gente aprovou 8 entre os 10 primeiros. A gente não pode divulgar os nomes porque existe hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não pode ficar divulgando os nomes, mas sim, nós temos 8 entre os 10 primeiros, incluindo o primeiro lugar. O primeiro lugar foi aluno do IFA, e foi aluno e a pessoa que eu tinha um contato pessoal, minha amiga. Então eu posso dizer para vocês, fez IFAR e não fez só para a Anvisa. Ela fez outros cursos preparatórios aqui no IFAR e também foi aprovado nesses, né? Ela fez concurso para a Secretaria de Saúde, passou, fez concurso para o Senado e ficou na beirada, né? Uma pena, né? Para ela. De vagas, né? É uma só, né? Ela ficou na beirada ali, mas... Então, assim, ela estava num auge de preparação muito bem e ela era aluna, ela era minha aluna há muito tempo. Ela fez a pós-graduação aqui, ela fez os cursos preparatórios e isso deu para ela uma excelente preparação para a prova, como vai dar para você também. Dos 160, que o concurso passado teve 160 vagas, 81 aprovados foram ex-alunos do IFAR. 81, ou seja, mais de 50% dos aprovados eram ex-alunos do IFAR. Outro detalhe importante, a gente sempre teve concomitantemente o curso preparatório e a pós-graduação. Na pós-graduação, que a gente, na última turma de pós-graduação, que saiu o concurso, tinha uma turma de pós-graduação em andamento. A gente tinha mais ou menos 40 alunos. Sabe quantos foram aprovados na Anvisa? 10 alunos. Eu sabia que ia ter alunos da pós-graduação aprovados no concurso na Anvisa, mas eu pensei assim, vai ter uns 2 ou 3, né? Aí eu fiquei impressionado com o número. Foram 10 alunos que fizeram a pós-graduação, a última turma estavam entre os aprovados.